Boa tarde a todos. Vamos continuar com o quarto painel do evento, chamado Novas Ferramentas e Novas Tecnologias. Teremos 3 palestras, teve mudanças de palestrantes. A primeira palestra será da Hacker Solution, com o Rafael Nagirniak, tecnologias de AIM. Depois o Anderle da Imetami vai falar do planejamento consciente integrado e finalmente a Kefer Rip e a Lívia vai falar para a empresa da solução digital em gerenciamento de projetos. Convido os palestrantes a vir se sentar na mesa. O Anderle. Prazer, Lívia. Prazer. Anderle, tudo bem? Vou sentar aqui. E vamos começar com a palestra da Hacker. Por favor. Bom, boa tarde. É o do meio, né? Bom, estou aqui representando a CSE, que obviamente é parte do grupo Hacker Solutions, né? Eu estou aqui hoje para falar da nossa tecnologia de integridade de ativos, né, como a gente gerencia ativos, e qual que é a nossa visão presente e futuro desse tema. Então, o que é a integridade de ativos, né, gerenciamento dessa integridade? Então, a Hacker Solutions ela tem uma visão desde o início, desde a fabricação do conceito. Então, a gente junta todos esses conceitos durante a fabricação também, durante a operação e até o descomissionamento. Então, quando você junta a parte de design, a parte técnica e a parte operacional, você tem o máximo de valor gerado através dessa parte de gerenciamento de ativos. Dentro dessa área, a gente tem diversas iniciativas, desde a parte de gerenciamento de tubulação, estrutural, subsea, como que a gente vai fazer toda a parte de inspeção. Mas eu queria focar com vocês hoje aqui a parte de gerenciamento de dados e analytics. Toda essa parte que a gente falou aqui no começo, Petrobras citou também. E o que é isso, né? Então, através do uso de dados, dados obtidos dos seus equipamentos, dados obtidos da sua planta, você trabalha esses dados, então você tem informação em tempo real do que está acontecendo, e também esses dados vão fornecer subsídio para você tomar decisão de maneira muito mais assertiva, muito mais rápida. E com o uso de machine learning e a parte de inteligência artificial, também ajudar você a tomar a melhor decisão de uma maneira muito mais rápida. Dentro do gerenciamento de dados, a gente tem 3 ferramentas principais. Um é o Coabs, que é específica para inspeção e integridade. A gente tem o Integritech, que é usar essa inteligência para você otimizar a operação do seu produto exatamente para as condições do campo que ele está situado. E o QVI, que ela é uma integração colaborativa de diversas fases, desde a parte da engenharia, a parte técnica, a parte gerencial. Vou falar um pouquinho delas mais para frente. Então, o Coabs ele já está aplicado com sucesso em milhares de equipamentos. Esse número aqui já está mais que o dobro, então toda vez que a gente atualiza a apresentação, ele vai crescendo de maneira exponencial, né? Mas ela basicamente ajuda você a planejar, executar e reportar a integridade do seu ativo, fazer a inspeção, então você elaborar essa inspeção de uma maneira muito mais controlada, e também a parte de corrosão e atividades relacionadas. Quais são os principais elementos desse sistema? Então, ele utiliza como base os procedimentos do cliente. Então, para cada cliente, ele se adapta para as condições daquele cliente, aquele operador. Então, fica muito mais fácil para você passar para ele algo que ele entenda. É rápido e simples você criar um workscope lá dentro. Então, o operador consegue rapidamente colocar lá, ele já fica registrado. Você pode usar ele em diversos sites. Então, desde onshore e offshore, tudo junto. Então, você tem um relatório muito mais complexo. Você consegue ver numa tela o que está acontecendo em todos os seus ativos, se tem alguma anomalia, alguma coisa mais séria.
Com isso, você consegue ter um alerta muito mais rápido. Você consegue fazer uma análise operacional de performance do seu ativo. Você consegue fazer uma comparação da hora planejada versus a hora realmente utilizada para fazer o reporte. Você consegue avaliar a consistência dos dados que você está obtendo, independente de quem está trabalhando. E você consegue, no lugar, né, num smartphone, acessar, ver o planejamento, o operador tem esses dados para ver, e também otimizar a eficiência operacional. Então, esse aqui é um exemplo de tela. Então, aqui, por exemplo, da Shell, a gente tem todos os ativos que estão conectados. Então, você consegue ver bem uma visão macro de todos os diversos sites que eles têm conosco. Aqui é o mapa, então você consegue ver onde está localizado cada um, onde está o alarme, eventual necessidade. Esse aqui é o mesmo exemplo, então você tem um FPSO, uma plataforma ali. Então, cada um deles você consegue analisar. Aqui é um mapa de anomalias, mas dando zoom aqui, então eu consigo entender se a anomalia está na árvore de Natal, se está na linha de fluxo, se está no umbilical, no FPSO, qual que é o alarme que ele está dando e qual que é a consequência. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o básico de que você consegue ter dados. Então, através de dados, eu consigo ver isso, eu consigo fazer um reporte gerencial, quantas pessoas a gente tem hoje só trabalhando para reportar dados que já estão vencidos e mensalmente isso ocorre, né? E também um outro feature que ele tem, ele consegue te dar um direcionamento do que pode estar ocorrendo, através dos dados passados, né? Então, aqui, basicamente, é um vaso de pressão como exemplo. Então, eu consigo ter diversas leituras do processo de corrosão dele ao longo do tempo. Então, eu consigo ver qual que seria a tendência dessa corrosão ao longo do tempo. Então, eu posso planejar uma intervenção, posso não fazer um processo de manutenção que eu estava esperando, porque eu não preciso. Então, basicamente, são esses features que ele tem. Mas ele é dados de uma maneira mais trabalhada, né? E o que vem para o futuro? Para o futuro, a gente tem o QVI. O QVI também já está rodando com 2 operadores, de forma piloto no Mar do Norte. Então, ele é basicamente um sistema. Ele integra desde o desenho 3D que o engenheiro fez, até todos os processos que estão ocorrendo. Então, a visualização dele é basicamente você vê a sua planta em 3D, então você vê um vasinho de pressão ali, está vermelhinho, aí você vai e clica nele, ele aumenta e vai te dando todas as informações de uma maneira muito mais rápida. E o que é legal disso aqui? Como está tudo integrado, um técnico entra nesse mesmo sistema e consegue saber o que ele está precisando, o engenheiro entra lá, toda a parte gerencial da companhia pode entrar lá e ver. Então, cada um tem acesso ao dado que ele precisa e exatamente da maneira que ele quer ver. Então, basicamente, você pega sistemas que estão suportando seus processos de inspeção, processos de planejamento, conecta ele com o seu SAP, seja lá qual for o seu sistema operacional, ele vai ler e vai fazer a parte de conexão. Ele coloca todos os documentos e desenhos, PNIDs, procedimentos do cliente, sensores, leituras de corrosão, KPIs. Ele integra exatamente o que você precisar, e de diversos fabricantes também. Então, não é uma coisa focada naquele fabricante ou não. Você comprou o compressor, você tem leitura, você pode conectar aqui, ele vai colocar esse sistema lá dentro também. E o que todos vários dados podem fornecer, né? Então, ele vai reportar uma anomalia, ele vai ver se você está operando de acordo com aquilo que foi previsto, ele vai fazer gerenciamento da sua barreira. Então, vou fazer uma manutenção, como é que está a minha barreira? Será que tem algum risco aqui? Então, na hora, ele vai te dar essa informação, vai dar monitoramento da condição daquela operação, otimização do planejamento, reporte e performance dinâmica dos dados também. Então, basicamente, para colocar ele para rodar, quais são as fases, né?
Então, a primeira fase é a fase de inspeção, basicamente pegar dados e colocar num sistema único. E aí eu consigo planejar a minha inspeção, consigo reportar e carregar os dados dessa inspeção de maneira rápida. Segundo é a própria manutenção em barreiras. Então, também juntando, quando eu junto procedimentos do cliente, quando eu junto o desenho da planta, quando eu junto os equipamentos que estão presentes, eu consigo fazer um processo de manutenção muito mais otimizado e também controlar de maneira efetiva as barreiras. Isso conversando com o sistema operacional também. E qual que é a próxima fase? Basicamente, quando eu tenho os dados, quando eu tenho relatórios e quando eu entendo se fiz uma inspeção do equipamento, ele estava bom ou ele estava ruim, mas baseado na leitura daquele sensor, aí vem o machine learning, que ele vai aprender o que é um sensor, o que é uma leitura correta, o que é uma leitura boa ou ruim. Então, ela vai me dar exatamente qual que é o estado daquele sistema. E depois, com a inteligência artificial, eu consigo prever qual que é a mudança que eu estou fazendo agora vai me reduzir ou aumentar o tempo de vida daquele equipamento daqui a 10 anos. Que basicamente é tudo algoritmo. Então, aqui seria uma arquitetura digital do sistema, né? Isso aqui é bem confuso, mas a ideia é que cada bolinha branca dessa, cada um deles é uma fonte de dados para esse sistema. Então, eu consigo juntar os dados do meu sistema operacional, pode ser SAP, Maximo ou outros, qual que você quiser usar, meus dados de inspeção realizados pelos meus operadores, os dados dos equipamentos subsea, os dados do cliente, dados dos operadores, os modelos 3D, sensores IoT que eu tenho. Então, tudo isso ele consegue juntar numa base única. E visualização, você vê ela de uma maneira 3D e de diversos equipamentos tudo junto. Então, qual que é a ambição futura, né? Quanto mais esse sistema aprender, mais preciso ele vai se tornar. Então, você vai, de certa maneira, ter uma confiança maior no sistema do que você tem hoje, tendo uma pessoa lá. Porque ele vai cruzar mais dados e vai ter mais informação. E qual que é o nosso approach para isso, né? Então, a primeira parte, eu centralizo as informações. Então, eu tenho o meu baseline. Depois que eu tenho todas as informações únicas num lugar só, eu consigo reduzir o meu número e o escopo de inspeção, que eu sei que eu não preciso mais fazer. Depois eu vou trocar a inspeção pelo meu sistema. Eu não preciso mais mandar ele lá ver se eu estou vendo que o meu sensor aqui está falando que está ok. Depois eu posso refinar a minha manutenção. Então, ele não vai precisar andar a planta inteira olhando. Ele vai exatamente no ponto onde eu identifiquei que é necessário ele ir agora. E sim que ele pode revelar, né? Então, se tem algum parâmetro de risco, alguma coisa não planejada, de uma maneira imediata ele vai me alertar. E eu consigo atuar nisso de uma maneira muito mais antecipada que se eu fosse esperar a próxima manutenção. E depois você também consegue aumentar a performance. Então, você vai desenvolver times que vão ter uma visão muito mais complexa do... Então, ele não está lá para fazer uma análise visual e ir embora. Então, ele está lá para ver todo o sistema, consegue ser muito mais completo para você com a mesmo custo, vamos dizer assim. E também vai permitir você inovar mais e melhorar teu processo, porque quando você tem uma leitura muito mais complexa do teu processo, com muito mais dados, permite você visualizar rapidamente qual que seria uma ação de melhoria de uma maneira e já também saber qual que é o efeito disso. E cada uma dessas fases ela vai contribuindo para otimizar seu processo e seu método de manutenção. Então, o que a gente já viu aplicando disso é que o custo de todo o programa de inspeção e manutenção reduz em até 60%. Por quê? Porque eu vou otimizando desde o início, fase por fase, conseguindo otimizar muito mais a planta como um todo. Então, basicamente, o que vai... Ele entende, tem que entender essa necessidade que ele tem que aprender e mudar. Ele faz todos esses dados de uma maneira coletiva e colaborativa, ou seja, eu junto
dados de diversos equipamentos diferentes. E colaborativa por quê? Meu engenheiro entra lá, o técnico da operação entra lá, o gestor entra lá, o presidente da empresa pode entrar e checar. Cada um vai ver aquilo que ele precisa ver, mas tudo na mesma plataforma. Então, não tem diversos sistemas, cada um para atender a necessidade de um usuário específico. Então, eu gero valor e reduzo o custo, aumento a velocidade e qualidade de decisão, entendo um risco real de uma maneira rápida e efetiva, e também consigo colocar os dados na mão daquele que realmente precisa isso. Então, é isso que eu queria mostrar hoje. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente pode responder depois. Funcionamento básico aqui. Que passa, né? Do meio. Meio que passa. O de cima volta e o de baixo é o laser. Uma ótima tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer a Sobena por esse convite, a confiança. Ok, carreteiro? Externar a todos os membros da Sobena aí. Eu sou da empresa Imetame, sou diretor lá, meu nome é Ander Clay, estou lá há 20 anos. E escolhemos o tema Planejamento Consciente Integrado. Depois nós vamos estar falando um pouquinho o porquê desse tema aí. E antes eu vou falar um pouquinho da Imetame. Em um slide nós vamos estar falando um pouquinho da história aqui, para quem não conhece a Imetame. Ela nasceu em 1980, na cidade de Aracruz, nesse barracão. O fundador ainda está conosco. 1987, ela começou a tomar uma forma de empresa. Ele mudou do lugar desse barracão aí. Esse barracão teve 2 expansões, né? Em cima dele, depois foi destruído. Então, em 1987, ele tomou uma forma. 2001, teve uma grande virada na história da empresa. Ela passou por um lugar maior, uma estrutura maior. Aí a gente já estava com aproximadamente 500 colaboradores, 500 a 700 colaboradores. 2003, ela abriu um novo negócio no ramo de pedras naturais, né, granitos, também lá próximo a Aracruz, na cidade de Linhares. Em 2009, nós tivemos algumas bênçãos. Nós iniciamos nesse mundo offshore. Nós fomos contemplados, ganhamos o primeiro bid, né, o primeiro contrato com a Petrobras de manutenção offshore em 8 plataformas. Pargo, Garopa, Cherne 1, Cherne 2, Namorado 1 e 2, Pampo, Enxova. Foi em 2009 e lá também nós abrimos, nesse ano, iniciou um novo negócio da empresa, que foi a Imetame Energia, que é perfuração, nós temos sondas próprias, enfim. E também em 2009 nasceu o sonho de termos um porto na cidade de Aracruz. Então ali foi plantada a semente e vocês vão ver mais para frente como está. 2018, que agora nossa base em Aracruz é praticamente 288 mil metros quadrados. Hoje nós estamos com 2.600 colaboradores, chegamos a 4.000, mas o momento deu uma baixa, 2.600 colaboradores. E o porto, que é o nosso maior sonho agora, 2021, a gente espera com fé que ele vai estar operando entre 2021 e 2022. Ele está na fase agora de terraplanagem. Esse galpão aqui, esse galpão hoje já é nessa área do porto. Esse porto nasceu com o sonho de atender ao mundo offshore, certo? Todos os equipamentos subsea, módulos e tudo mais. Nosso sonho hoje, ele já atende, né? Aqui é o módulozinho da P68, P71, manifolds aí para Aker. Enfim, a gente integra na cidade de Aracruz e leva para esse lugar que é a 20 quilômetros, vamos ver no próximo slide. Tudo isso porque nós temos pessoas que fazem a diferença. Aqui é só para ter uma noção, nós estamos aqui na cidade de Aracruz, então a nossa matriz é na cidade de Aracruz. Aquele galpão que eu falei, o porto, é a 22 quilômetros, é praticamente uma reta, certo? E nós temos também uma base em Macaé, que nasceu em 2009, como falei.
Bom, o porquê do planejamento consciente integrado. Eu acredito que tem uma conexão hoje, no dia de hoje aqui, com a Petrobras, com a ANP, com todos que falaram, então eu valido toda a fala de todos que passaram por aqui, sobre tecnologia. Porém, a nossa experiência, nós viemos do mundo de metal mecânica, fabricação, montagem. Nossa empresa é muito forte em parada de fábrica, cortar, soldar, biselar, tubo, estrutura, enfim. Tanto fábricas novas, como manutenção em fábricas antigas. Certo? Então, para nós, tudo se inicia aqui. Quando a gente fala de OMS, quando a gente fala em manutenção offshore, o nosso sonho é que triplique a produtividade a bordo. Nós somos muitos insatisfeitos com a produtividade a bordo. E para mim, e para nós da Inmetame, isso está ligado à liderança, às pessoas. Há uma necessidade de uma conexão. Então, por isso que nós escolhemos o tema antes da tecnologia, que está disponível no mundo. Agora o nosso parceiro aqui da Aker acabou falando uma tecnologia, e foi durante o dia, alguns outros falaram. Isso está ligado, antes disso, à vontade e a pessoas. Então, um pouco de teoria para nós aqui. O que é planejamento para nós? É a preparação de um serviço, de uma tarefa, com estabelecimento de metas conscientes. Consciência envolve raciocínio, conhecimento, percepção, decisão, saber o que faz. Integridade, disse de algo ou alguém que se incorporou a um processo ou demanda. Logo, planejamento consciente é a preparação de um serviço ou tarefa com métodos convenientes que envolve raciocínio, conhecimento, percepção. Aí nós estamos falando o foco não só técnico, mas percepção, ser humano, e decisões por um grupo de pessoas com propósito comum, visão de futuro e grande experiência no presente. É um investimento, nós temos noção do investimento que é uma OMS quando ela encosta numa plataforma. A Saipem falou muito bem aqui, é muita gente para se colocar para produzir. O mundo real lá em cima merece uma atenção, só produz se isso aqui existir. É bonito, é uma pressão muito grande do lado de cá, para colocar pessoas a bordo, para justificar o investimento diário da OMS. É uma pressão enorme. Então, o que a Inmetame pode deixar nesse encontro, nesse workshop aqui? Só funciona se existir isso. E para existir isso, pessoas, primeiro passo, liderança. A gente percebe um desafio de liderança, que integre, que valorize o ser humano, que contribui, que não só foque na parte técnica, que una todos os órgãos regulamentadores, que quando vá à manutenção, os 200 que a Saipem falou aqui para bordo, vá sabendo o que fazer. Aonde vai montar andaime, se pode montar andaime ou não, se pode cortar ou não. O mundo real, às vezes você monta um andaime e no outro dia manda desmontar porque não pode, a operação fala que não pode. Então, tem uma pessoa importantíssima e não vale nada ter pessoa se não der empoderamento para ela. Para ela poder juntar a operação, juntar a fiscalização, juntar todos os membros envolvidos e fazer acontecer. E aí, ele é responsável, esse grupo passa a ser um grupo responsável, começa a tramitar essa comunicação, qual é o desejo, qual é o sonho. O sonho é entregar a plataforma íntegra. Esse é o nosso sonho. Então, para esse sonho acontecer, tem etapas. E todo mundo tem que estar integrado nessas etapas. Os desejos têm que ser únicos. E aí, estratégia, troca de experiência, ferramentas modernas. Nós colocamos ali o scanner a laser, mas hoje deram outros exemplos aqui durante o dia de robô, né? Já estamos usando robôs em pintura, nós também estamos testando isso. Enfim, aí, tendo esse grupo consistente, fazendo essa energia acontecer, aí a gente
busca no mercado, faz acontecer, treinamento, e todo mundo, pessoas com foco no resultado. Aí consegue criar uma esfera com foco no resultado, que na certeza que vai justificar, vai ficar barato, certeza que vai ficar barato trazer o OMS. Esse é o caminho. Mas tem um passo aqui, ó, importantíssimo. A Imetame, particularmente, ela não descarta a OMS. Ela acredita que nós merecemos muito a OMS, mas de uma forma consciente. Bom, com isso, para resumir aqui, tem alguns exemplos de alguns estudos lá em Macaé que nós praticamos isso. Essa plataforma é uma plataforma que foi instalada em Cherny 1, em 2003, se não me engano. Essa plataforma juntou-se junto com a Petrobras, Imetame, operação, todo mundo, esse desejo de levar as coisas o mais inteiro possível, ser ainda mais produtivos. Nós desenhamos os equipamentos mais inteiros. Isso aqui saiu lá da cidade de Aracruz. Vocês imaginam o desafio que foi a Petrobras colocar um barco lá na Portocel, em Aracruz. Nós conseguimos que esse barco encostasse lá e chegar a bordo, instalar direto a bordo. E esses equipamentos foram o mais inteiro possível. Então, no Cherny 1, nós conseguimos alguns passos daquilo que eu falei antes. Lógico, com muita energia, né? Pode ser um pouco mais suave, mas aqui está mostrando para nós que é possível. Aí é produtivo. Olha, essa plataforma foi inteira, logo depois chegou o equipamento, igual essa teve várias. Só foi um exemplo aí. Aqui é um outro exemplo de trabalho em equipe, trabalho conjunto. Nós com a Petrobras fazia esse reparo todo com andaime instalado aqui, tinha que subir com o escalador, juntos definimos o elevador, instalamos o elevador. Isso aqui é lá no flare de Garopa. Isso aqui teve outras inovações, teve uma plataforma fixa, que a gente içou no guincho, instalamos lá também, para não usar andaime, mas tudo isso pensado antes. Isso aqui teve, cada passo que se dá dentro de uma companhia, isso aqui quebrou várias barreiras para instalar isso. Parece ser simples. É como a ANP vem aqui e fala para nós que fabricar um flange a bordo, gente, parece que isso é simples, é besteira, mas não é. Isso demonstra que não teve planejamento, não teve um comando adequado. Muitas vezes o comando de terra não sabe que esse flange ou que esse equipamento foi cortado a bordo. Então tudo está conectado, por isso que eu falo que o dia de hoje foi um presente realmente, está tudo conectado. Isso aqui é só para a gente exemplificar. Nessa mesma ocasião aqui, nós, junto com a Petrobras, definimos que depois que o andaime está montado, ele vira uma plataforma, você pode circular nele como uma plataforma, e antes você tinha que ficar atacando o cinto. Você dá um passo, tinha que moldar o cinto de um lugar para o outro. Então teve muitas coisas boas nesse ao longo de 10 anos aí, essa jornada nossa. Bom, fazendo um resumo, quando você tem foco, liderança, pessoas conscientes, essa liderança junta pessoas conscientes, com objetivo comum, você cria uma esfera de propósito, sinergia, vibração, amor no que faz, motivação. Isso, pessoas, é importantíssimo. Não adianta ter tecnologia se não tiver pessoas motivadas. E luz. Você põe vida. A luz aqui é vida. Você põe vida no projeto e no sonho. Tem um videozinho institucional que tem a ver, eu escolhi para passar aqui, que tem a ver um pouco do que eu estou falando, sobre Imetame, mas tem a ver sobre o que eu estou falando sobre pessoas. Lealdade. Realização. Reconhecimento. Transformação. Evolução. Alegria. Simplicidade. Gratidão. Honestidade. Sabedoria. Paz. Satisfação. Gratidão. Superação. Sucesso. Respeito. Gratidão. Gratidão.
A Imetame para mim é prosperidade. A Imetame para mim é honestidade. A Imetame para mim é simplicidade. A Imetame para mim é gratidão. Eu sinto muito aí, tá em português, mas eu tenho inglês aqui para quem quiser, ok? Aí, opa, com isso, pessoas, sucesso é garantido. E é isso, impossível aquilo que ninguém faz, até que alguém faça. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, eu agradeço o convite aí. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Chegamos aí ao fim do dia de hoje, né? Essa é a última palestra. Bom, em nome da diretoria da RIP, Serviços Industriais, eu gostaria de agradecer imensamente a Sobena, né, por esse convite e pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho e a nossa solução digital, né, na qual nós estamos trabalhando aí continuamente. Inicialmente, para me apresentar, meu nome é Lívia Brandini. Eu sou engenheira mecânica de formação, né, trabalho há 5 anos já no segmento de serviços industriais diversificados. Na RIP, já atuei como coordenadora de planejamento, como consultora interna da empresa em Lean, né, para quem não conhece a filosofia Lean, né, que é mais do que uma metodologia, veio da Toyota com os japoneses, busca melhoria contínua, Kaizen. Tem um pouco a ver com o nosso projeto também. Mais recentemente, nos últimos 8 meses, eu fui convidada aí a abraçar mais uma função, que é a função de Rollout Manager do DPMS. Né? Que é isso, esse nome esquisito? Né? Bom, minha função é implantar, garantir a implantação no Brasil dessa solução, né? O rollout aqui, e fazer a ponte com a Alemanha, com a nossa holding, que é a Keifer, para garantir um feedback a eles do desenvolvimento, né, porque, como vocês vão ver, essa é uma ferramenta desenvolvida na base de projeto ágil em TI. Bom, mas como nem todos aqui conhecem a RIP, né, no Coffee a gente já pode perceber, eu vou passar uma breve introdução do que é a empresa. Né? Não sou da equipe comercial, mas espero fazer jus aí. Então, a RIP está no mercado brasileiro há mais de 30 anos. Nós trabalhamos com serviços industriais diversificados. Então, podemos pensar em construções, paradas, manutenção de diversas plantas industriais, né, dos diversos tipos de clientes e segmentos. Aqui ao lado, nós podemos ver o nosso portfólio de especialidades. No segmento offshore, trazendo um pouco para o nosso contexto aqui, nós temos um grande cliente, que é a Petrobras, né? Atendemos aí a Petrobras, principalmente com serviços de isolamento, pintura, caldeiraria, entre outros. Tá? E, como eu disse, fazemos parte dessa multinacional alemã, que é a Keifer. Ela atua... Ela atua no mundo inteiro, em mais de 50 países. E aqui podemos ver, nos últimos anos, quais são os volumes, né, de negócios. Ela está já beirando aí, já beirou em 2017, um faturamento de quase 2 bilhões de euros, né, tendo 27 mil funcionários pelo mundo. Trazendo de volta, né, para a RIP, nós estamos estrategicamente distribuídos pelo Brasil, em todas as regiões. Né? Temos algumas filiais e alguns clientes nós atendemos com operações fixas dentro de uma planta, de um site.
E aqui nós temos os nossos dados nacionais. Tá? É importante mencionar que hoje nós temos cerca de 6 mil colaboradores no Brasil, sendo que no segmento offshore já estamos aí com cerca de 1.500, né? O que é uma presença, eu diria, significativa. A RIP é certificada nas mais diversas ISOs, né? Podemos ver aqui, isso é muito importante para a gente, a garantia da nossa qualidade, do nosso serviço. E uma informação muito interessante é que a RIP foi a primeira empresa brasileira a ser certificada pela ISO 37001, né, que é essa que é reconhecida pelo Inmetro também, em termos de compliance, integridade, o que para a gente é muito importante, né, a parte ética da empresa. Desde 2014, a RIP tem investido fortemente na implementação da cultura Lean dentro da empresa, né? Como eu disse no início da apresentação, o Lean visa aumentar o valor agregado para o nosso cliente, fazendo isso como? Né? Reduzindo os desperdícios operacionais, desperdícios por falta de planejamento logístico, falta de preparação. São melhorias simples e práticas no dia a dia, né? Às vezes é uma besteira que ninguém nunca pensou em fazer diferente, mas que com o Lean a gente consegue trazer resultados aí significativos. Então, isso é um pouco sobre a RIP. No final da apresentação, que a gente vai disponibilizar, tem os nossos contatos, alguns portfólios a mais, se vocês tiverem interesse. Mas o grande objetivo hoje, né, dessa minha apresentação é falar sobre o DPMS. Né? O DPMS é a nossa solução digital de gerenciamento de projetos. Tá? E o que é isso? Né? É um software que está disponível numa plataforma da web e também em aplicativo, né, no mobile para Android. Pode ser baixado tanto no celular quanto num tablet. E esse desenvolvimento ele é feito em parceria com a Keifer, né, nossa holding alemã, e também, originalmente, de uma solução que nasceu no Brasil. Bom, e com que objetivo e quais expectativas e visões a gente buscou suprir e atender com o desenvolvimento desse projeto? Aumentar a excelência operacional, né, e o valor agregado, auxiliar com isso os nossos clientes a cada vez mais alcançarem os seus objetivos, né, e para isso a gente faz um paralelo também com a parte de integridade de ativos. O DPMS ele auxilia do ponto de vista da contratada, né, nós que somos terceiros, né, não somos os clientes diretos, nós somos terceirizados, auxiliar os nossos clientes a gerir melhor os seus próprios ativos. Né? Não se propõe a ser unicamente uma solução para manutenção e gestão de ativos, mas, sem dúvida, auxilia muito, já está auxiliando em um dos nossos pilotos. Além disso, a visão é que a gente tenha canteiros de obra, ou plataformas, né, no caso, cada vez mais livres da dependência do papel e do Excel, de planilhas de Excel, que muitas vezes são desintegradas, cada usuário acaba customizando ela de um jeito, e quando a empresa precisa de uma informação ágil e rápida na mão, ela não tem. Né? Então, a ideia do DPMS é a gente conseguir unificar todos os nossos dados operacionais, todos os nossos processos, os nossos fluxos de trabalho, digitalmente, em uma única plataforma consolidada. Além disso, sem dúvida, aumenta a quantidade de dados que a gente começa a processar e melhora a qualidade disso, por se tratar de uma plataforma extremamente confiável. Né? Ela tem um sistema redundante em que não há perda de dados. E, com base nesses dados, a gente tem falado aqui muito sobre Big Data, sobre Data Analytics, né? Com base nesses dados que a gente coleta, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como isso acontece, que a gente é capaz de gerar uma série de relatórios. Relatórios customizados para os clientes que eles queiram ver, relatórios para a nossa própria gestão interna, KPIs e uma série de outras informações que são importantes para gerenciar o negócio propriamente. Né? E
trata-se de um movimento da nossa empresa para buscar inovar cada vez mais em planejamento, né? Pegando um gancho aqui do nosso colega, a gente também entende que planejamento é a base de tudo, e inovação nisso. E um efeito secundário, porém muito bem-vindo, é a redução de desperdício, né? Sem dúvida. Mas antes da gente continuar falando sobre os benefícios do DPMS, sobre o nosso case do DPMS na Noruega, né, que é o que eu gostaria de apresentar para vocês, eu gostaria de propor uma reflexão a gente. Quais são hoje, né, as maiores dificuldades, barreiras, desafios que impedem com que as contratadas atendam cada vez melhor os clientes offshore, né? Pensando no ponto de vista de informação, de comunicação e performance mesmo, né? Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, que a gente percebe, é que existe uma baixa disponibilidade e uma baixa qualidade da informação que vem das plataformas, das nossas próprias equipes mesmo, né? Isso porque a distância prejudica. Ainda hoje, no Brasil, a gente tem dificuldade de acesso... Opa, desculpa, laser. A gente tem dificuldade de acesso à internet, né? É restrito aos contratados isso. Isso gera uma difícil comunicação e uma tomada de decisões, muitas vezes, tardia ou deficiente, né? É claro que a gente tem que mencionar também que o custo é muito elevado de embarcar equipes de levantamento de escopo, equipes de inspeções de qualidade a bordo, né? E tudo isso faz com que o preço dos nossos serviços a bordo sejam mais caros. Então, o DPMS também é uma forma da gente tentar responder a essas dificuldades e nos tornarmos cada vez mais competitivos no mercado. Porque, assim como há 5 anos o Lean era um plus, né, que as empresas que tivessem Lean elas estariam bem, na verdade, Lean e digitalização hoje já deixou de ser um bônus, né? E sim, é uma necessidade para a sobrevivência no mercado. Então, por que a gente está se perguntando tudo isso? Justamente porque a RIP está de olho, né, no futuro. E o futuro requer mudanças, e mudanças rápidas. O futuro requer que a gente se digitalize, não só os clientes, mas também os contratados. Né? E é pensando nisso que a Keifer e a RIP têm investido cada vez mais em soluções inovadoras, e eu diria que hoje, no mundo, o DPMS é a iniciativa mais proeminente nisso, internacionalmente. Essa slide eu vou passar rápido, acho que vocês já estão cansados de ver, né? Um pouco sobre a nossa trajetória industrial. A gente teve a mecanização no século XVIII, depois, com o controle da eletricidade, a produção em massa, no século XIX, a gente teve um segundo boom. Há pouco tempo atrás, na década de 70, né, com o advento da computação e da eletrônica, a gente deu um salto muito grande na indústria, mas agora a gente tem esse paradigma aí da indústria 4.0, que a gente tanto fala. E qual é o grande desafio aqui, né? O desafio é justamente o que o Fanara falou hoje, né, sabiamente na abertura do painel do dia de hoje, sobre a tríade das pessoas, tecnologia e processos, né? E sobre essa tríade, esse é o grande desafio, como, diante de tantas tecnologias novas, né, as consolidadas, mas também as emergentes, a gente é capaz de integrar tudo isso, né? E do que a gente está falando aqui? A gente está falando de Big Data, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de máquinas autônomas, né, nesses sistemas. Que sistemas são esses cyberfísicos? São aplicativos, né, são tablets, são dispositivos móveis, são computadores, são máquinas autônomas. E tudo isso, eu acho que essa imagem, só para ilustrar, essa imagem é muito boa para traduzir o IoT, né, a internet das coisas, que a gente tanto fala. Mas aqui nesse slide eu gostaria de fazer um comentário, até sobre uma pergunta que aconteceu no nosso painel. Diante de tantas novas tecnologias,
algumas talvez ainda incipientes, né, ou não tão robustas, como é que a gente consegue garantir que isso é o futuro, né? A gente ainda está engatinhando em algumas coisas. E, quanto a isso, eu acho importante a gente lembrar que você pode ter a melhor tecnologia do mundo, que ela pode ser a melhor coisa do universo, mas se a gente não tiver uma boa gestão da mudança, a gente não vai sair do lugar, né? E por que isso? Porque envolve a cultura, envolve as pessoas, envolve rotinas que as pessoas estão habituadas a fazer há mais de 30 anos. Né? Então, você vem com uma quebra de paradigma, e pode ser que o problema não seja a sua tecnologia. Talvez o problema seja que você não está conseguindo engajar todas as partes interessadas nesse processo, e que você não está conseguindo trazer o apoio que você precisa para mudar o que é o principal, que é a cabeça das pessoas. Então, é isso que eu gostaria de adicionar aqui. Bom, continuando, só para fechar essa parte da contextualização, antes da gente ir para o DPMS, até 2006, a gente não fazia ideia de que a gente precisava tanto desses aplicativos e dessas tecnologias que estão aqui no slide, né? Mas, no entanto, alguma pessoa, ou várias, tiveram insights e, de repente, geraram na gente um desejo absurdo por demandar essas soluções, né? Coisa que, por exemplo, o Steve Jobs fez. E, no entanto, a gente percebe que hoje nós usamos mais tecnologia da informação nas nossas vidas pessoais do que propriamente no mundo corporativo, né? Onde a gente gasta 1/3 da nossa vida, ou mais, basicamente. Então, o que aconteceu? Várias pessoas na Keifer, pelo mundo, começaram a se perguntar, poxa, por que a gente não tem um software, algo que simplifique as nossas atividades? Por que a gente não tem um aplicativo? E foi ouvindo isso que a Keifer trouxe o DPMS, né? O DPMS é uma resposta a essa pergunta. E aí, para complementar, fizemos o nosso dever de casa, né? Em 2014, como eu disse, implementamos o Lean. O Lean traz o quê? O Lean traz transparência para os processos. O Lean muitas vezes é confundido também como uma auditoria, alguém que vem só para apontar o dedo em você, porque o Lean pega o seu tapete, dá uma chacoalhada nele e mostra todos os problemas que foram escondidos ali embaixo, né? Então, quando você traz transparência no processo, é só aí que você consegue atuar sobre a causa raiz e resolvê-los. Então, uma vez que a gente implementa o just-in-time, melhora nosso planejamento, nossa programação, nossa logística, redimensiona o efetivo, né? Se torna mais produtivo, mais competitivo, o que a gente faz? A gente pode, aí sim, trazer um dispositivo para estender essa jornada rumo à digitalização, né? E esse dispositivo ele faz o quê? Ele traz ganhos incrementais na sua rotina. Você economiza tempo em pequenas tarefas. E chega um momento, quando você remodela todo o seu fluxo, você consegue dar um salto muito grande na sua performance, né? E o que é isso? O que é remodelar todo o seu fluxo? Muitas vezes a gente construiu na nossa vida, né, processos que são pequenos monstrinhos, processos que muitas vezes são burocráticos. E existe uma razão para a burocracia, né? Eles foram criados dessa forma para que a gente garanta que as nossas operações sempre aconteçam daquele jeito, de uma forma segura, de uma forma com qualidade. Mas o que a gente deve refletir agora? O que dessas burocracias já não nos servem mais? O que pode ser eliminado disso para que a gente continue progredindo e fazendo tudo de uma forma mais simples e desburocratizando? Eis que surge, então, o DPMS, que está hoje consolidado, ele foi pensado, concebido como um workflow, esse fluxo de trabalho que a gente vê aqui. Então, ele prevê a digitalização desde uma ordem de serviço que vem do cliente, né, uma requisição de serviço, até a parte de medição e emissão de relatórios. Você pode ter controles de andaime, mapa de andaime para você ver onde estão montados os seus andaimes e uma série de outras informações. Na sequência, você
tem um levantamento de escopo, que está muito ligado ao que o Fanara falou também sobre nós conseguirmos monitorar como é que os nossos ativos estão se degradando, quais ativos precisam de manutenção, que tipo de coisa eu posso fazer muito antes de eu pensar ainda em manutenção preventiva e preditiva, né? Então, isso a gente faz no DPMS com o levantamento de escopo. Na sequência, como os preços do contrato, né, a QQP, todo o seu escopo de serviços já está embutido no DPMS, você tem um orçamento automático. Você tem uma precificação automática disso na estimativa, que é a sequência do fluxo. Existem contratos em que o cliente precisa autorizar isso ou não. Na sequência, aconteceria assim, o planejamento, a execução, o apontamento de que aquele serviço foi realizado, então colocando quantidades, recursos, quem fez, de que horas a que horas, né, tudo isso via tablet. Também, e aí, como eu disse, tem a parte das medições que eu falei. É importante frisar que você pode ter também inspeções periódicas de integridade, por exemplo. Eu montei o andaime que vai ficar na planta durante muito tempo. Eu posso programar que a cada mês eu tenha que retornar pelo aplicativo naquele andaime para fazer uma inspeção da integridade, se ele está seguro, se eu preciso fazer algum ajuste nele, enfim, um retorno. E, além disso, eu também posso lançar via tablet na área os desvios operacionais que estão acontecendo, né? Aquilo que me impede de atingir o avanço necessário num serviço ou algo do tipo. Então, é muito importante falar que o DPMS é uma plataforma flexível em que a gente consegue atender uma ampla gama de contratos e a gente consegue customizar quais informações a gente quer que venham de campo, né? Quais informações são importantes para gerar os relatórios do cliente. E isso é feito de uma forma muito, muito rápida no DPMS. O desafio maior, como eu disse, está nas pessoas, né? E não propriamente na tecnologia em si, nesse caso. Com Power BI e Telerik, a gente consegue integrar várias fontes de dados, inclusive dos dados que vêm do DPMS. E como que ele faz isso, né? Através desses REST APIs, que são rotas da nossa base, né, da nossa plataforma, que ela está estruturada em Azure, né? Não vou dar tantos detalhes técnicos sobre ela, mas são rotas de onde a gente extrai essas informações, e com o Power BI, que é uma ferramenta poderosa da própria Microsoft, né, que está crescendo muito, a gente consegue vincular esse banco de dados com vários outros bancos que possam vir de outros lugares, né, inclusive do próprio cliente. De um espelho de ponto, por exemplo, também. Então, vou passar aqui mais uma, e agora sim a gente entra finalmente no case da Noruega com o DPMS. Né? Infelizmente, ainda não temos o DPMS implementado no Brasil, em offshore, temos só em alguns outros clientes, por enquanto, né? Mas na Noruega, há mais de um ano, na Aker BP, a gente tem lá um contrato de manutenção de 3 campos, o campo de Troll, Asgard e Kristin, lá contemplando 13 plataformas. Nessas 13 plataformas, os tablets são embarcados. Lá, a gente tem acesso à internet, né, do cliente a bordo. São contratos de andaime, isolamento e pintura, durante um bom período de tempo, 161 milhões de euros. Tá? E o que foi relatado pelas equipes de usuários do DPMS que têm utilizado essa ferramenta, né? Onshore, foi relatado que é muito fácil de customizar, como eu já tinha dito, para a estrutura daquele determinado projeto. Você importa os parâmetros de medição do contrato, de preços, para dentro do DPMS, e a sua estimativa onshore, né, sai automática. Então, o planejador ou o engenheiro que está lá sentado na base, ele consegue visualizar todos os dados que foram imputados no DPMS. E como é que esses dados podem aparecer lá? Primeiro, você customizou o template, né? Mas você pode ter fotos, você pode ter assinaturas digitais com vários tipos de plugin do cliente lá que está a bordo, um inspetor de campo, por exemplo, no próprio tablet. Você pode ter uma série de cálculos feitos automaticamente pelo DPMS,
Por exemplo, se eu vou levantar uma esfera que precisa ser pintada, eu entro com o diâmetro da esfera e ele calcula para mim qual é a área, né? Então, você pode selecionar qual é o seu objeto, isso para isolamento, pintura, o que quer que seja, porque você define os parâmetros de cálculo. Além disso, viram também que parte dos escopos e do planejamento poderia já ser feito via web a bordo, poupando o tempo dos líderes encarregados, né, que tivessem que utilizar ele offshore, o que para a gente é uma grande vantagem. Quanto mais você conseguir preparar o seu trabalho na base e tirar um pouco a carga de quem está embarcado para que eles possam efetivamente agregar valor, produzir, fazer com segurança e qualidade o que eles precisam fazer, bem melhor, né? Reduz custo também. E as vantagens para quem está offshore, eles relataram aí, resumindo, uma economia de 1 a 2 horas por usuário por turno, né, nesse início, sendo que algumas partes do fluxo lá, que é a parte de assinatura digital e tudo, ela ainda está para ser implantada. Então, a gente entende que são ganhos promissores, né, são bons resultados, e os RDOs, né, relatório diário de obra, relatórios de qualidade, com fotos e tudo mais, tudo isso já é gerado automaticamente. Basta que você gaste um pouco de energia para criar, pela primeira vez, um template, e depois, com um botão, definindo data, alguns filtros que você escolha, né, você gera um relatório que pode ir direto para o cliente também. Então, acabou o nosso tempo. Por último, eu gostaria só de mostrar para vocês esse vídeo, que é um vídeo da K4 Energy, lá no nosso cliente na Noruega, Equinor também. E eu tenho outros vídeos do DPMS, mas são mais técnicos, então convido quem tiver interesse para me perguntar, que eu, com todo prazer, posso mostrar para vocês. É o K4... É o último. Peço desculpas pela legenda, porque os noruegueses falam muito rápido e algumas partes estão meio confusas. Equinor-opererte anlegget enda mer sømløst og effektivt. Kan du fortelle litt om hvilke utfordringer som løses når man jobber med denne løsningen? Så skjer det at vi jobber med i den samme databasen gjennom hele prosessen, ifra vi får jobbunderlaget ifra kunden vår Equinor, og til vi får jobbsette det, utføre jobben ute, dokumentasjon og oppfølging gjennom hele prosessen. I tillegg så jo dette nettbrettet som jeg holder i neven, kontoret med oss. Der har du dokumentasjon, der har du tegningene og alle formene trenger, og alt som kvalitetskontrolløren trenger. For oss så skaper det en stor gevinst med at vi kan ha avvikshåndteringen veldig enkel og greit. Vi kan legge det inn med en gang, og kunden ser hva som vi har utfordringer med. Det hjelper oss jo selvfølgelig, som jeg sa, med at vi har Eles comentam uma coisa muito interessante. Og inn på kontoret og gjør kontorarbeid etterpå. De legger Essa det inn. parte aí é uma coisa muito interessante, que eles falam que agora eles carregam o escritório deles no tablet, porque no tablet eles conseguem, com links, acessar projetos, desenhos, outras instruções de trabalho, né? Então, para eles que estão no campo no dia a dia, ficou uma experiência muito mais rica. Além disso, o que é muito interessante, eles também relatam aí, principalmente para os líderes e para o inspetor de qualidade, que antes ele tinha que anotar no caderno dele as observações do serviço que ele visitou, ele tinha que se deslocar até o escritório para digitalizar em Excel tudo que ele fez, gerar o relatório e mandar o relatório. Agora, uma vez que ele imputa tudo no tablet, acabou, né? Acabou o trabalho dele daquele dia. Então, ele ganha tempo na rotina dele para conseguir visitar mais serviços, para focar lá no trabalho da obra dele, que é o que ele efetivamente é pago para fazer, e não trabalho de escritório, né? Então, são ganhos tanto na qualidade de vida do funcionário, como também para performance e agilidade no tempo de resposta para o cliente, né? Muitas vezes o cliente pede uma informação, e aí você ainda vai produzir aquele dado, ainda tem que produzir o gráfico, onde que está aquela informação. Com o DPMS, tudo isso é resolvido. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.
Muito obrigado, Lívia. Vou convidar a Maísa Goulart, diretora da Sobena, para moderar o último painel. E também os panelistas do terceiro painel, o Bruno Zelmat, o Jamis Sampaio, ainda está, e o Hamilton. Vamos. Deixa eu pegar os nomes aqui para colar. Boa tarde. Assisti pela TV. Boa tarde, parabéns pelas palestras aí. Vamos tentar arrumar as cadeirinhas aqui para o pessoal. Colocar o pessoal sentado, não? Depois qualquer coisa eles. Gente, pode pegar a mesa aí. Eu fico para ajudar com o microfone. Ok, pessoal, estamos encerrando esse evento. Acho que eu não participei do evento o tempo inteiro, mas agora nós somos muito modernos, a gente consegue assistir pelo YouTube, então acompanhei um pouco de fora daqui do escritório, do centro de convenções, e foi um evento bastante interessante, acho que com bastante troca de experiências e muito proveitoso para todo mundo que participou, seja aqui, seja acompanhando nosso canal no YouTube. A gente teve esses dois painéis, agora finais, o painel 3, que tinha o tema de perspectivas e tendências futuras de manutenção e integridade de ativos offshore, um tema altamente importante para o nosso setor. E o quarto painel, que foi as novas ferramentas e novas tecnologias, também um tema bastante atual, que está aí no burburinho do que a gente consegue captar com tanta nova tecnologia. E eu acho que a última palestra foi bastante feliz em dizer que, na verdade, a gente vai passar principalmente por uma mudança de pessoas, não só uma questão de adoção de novas tecnologias. E acho que todo mundo que está nessa sala está vivendo esse momento aí de conseguir inserir novas tecnologias e, principalmente, conseguir mudar esse mindset nosso, dessa nossa indústria, para adaptação a essas novas tecnologias que estão vindo. Mas, bom, o papel da moderadora não é falar, é ajudar as pessoas a perguntarem. Então, estamos primeiro abrir aí ao público para qualquer pergunta que vocês queiram fazer aos palestrantes, estão aqui, e depois também aos próprios palestrantes também, se quiserem fazer perguntas um para o outro. O último painel que eu moderei, eu achei que eu ia ter que separar os palestrantes depois, porque eles fizeram tanta pergunta um para o outro que eu achei que ia dar briga. Tem. Pergunta antes, gente. Sem perguntas, vocês estão quase com sorte, mas é só o primeiro começar. Você vai... Então, vamos lá. Oi, Maísa. Meu nome é Viviane e vou fazer uma pergunta. Temos aí o representante da MODEC, e até os outros palestrantes colocaram aí as tecnologias de nuvem, de Big Data. E a minha pergunta para você é o seguinte: se a MODEC ela já tem essa solução da nuvem, se ela já consegue ter essas questões de internet, de armazenamento de dados, se a gente já tem isso resolvido para as unidades offshore da MODEC, e aí estendendo aí para os outros operadores também, se puderem responder, para que a gente possa implementar novas tecnologias. Bom, eu vou reforçar aqui a Lívia comentou, a internet ainda é um grande desafio offshore. Então, na verdade, essa implementação do sistema que nós estamos fazendo, nós levamos 10 meses discutindo com o pessoal que estava fazendo desenvolvimento em função dessa limitação. Existe dois sistemas, porque a questão da nuvem offshore vira uma fumacinha, porque cada velocidade de acesso.
Então, o que nós acertamos, conseguimos fechar com o Elfo, nós estabelecemos um servidor, e aproveitar esse servidor, nós tínhamos que fazer todo um redesenho para poder garantir que a informação não se perdesse. Entendeu? Então, nós estamos... Por isso que todo esse piloto demorou-se um pouco, em função da configuração com a nossa realidade. Que no início, claro, quando você está aqui onshore, e você pode ter a velocidade, banda larga, e você não tem isso lá, então o que a Modex se preparou foi para a condição real que nós estamos vivendo. Se o processo, se a tecnologia e as condições conseguirem evoluir, atingir o offshore, vai nos dar uma resposta muito mais rápida. Porém, nós ainda vamos ter um delay ainda dessa informação, mas ela vai estar acessível também onshore, porém só com sistemas de proteção. Entendeu? Então, você vai ter um servidor em terra e vai ter uma nuvem. E essa nuvem ela vai receber essa informação e você vai poder trabalhar. Só que você vai ter um delay aí de pelo menos aí de algumas horas para você poder ajustar. Então, nós estamos preparados, sim, porém, dentro de uma condição de realidade atual. Ok? Eu creio que respondi a sua pergunta. Obrigado. Yes, on Saipem side, what we have the possibility to collect the data on field, but yes, we have the same problem. I mean, it's not a direct connection with our server onshore. So first we can collect data, then come back to office on offshore side, synchronize, and send the data to Shorebase. And I'm not sure that it will be so easy to, and I don't know if we want to have everything connected on field to be accessible to shoreside. It's a plant with oil and gas, so okay, we have many equipment already connected to shoreside, like a turbine, like some big equipment, but for the field data, okay, first we collect and after we send. Yeah. Falando em nome da SBM, eu não sei o quanto os outros operadores estão avançados nessa questão de controle remoto ou monitoramento remoto de sistemas, mas na questão do EX, como eu mostrei, o Web Reporting já é uma ferramenta que funciona onshore e offshore. Então, automaticamente, quando eu realizo a inspeção offshore, onshore eu já estou sabendo o que o inspetor está fazendo a bordo. E, em paralelo, não só quanto ao IX, mas a SBM já está no desenvolvimento dos digitais FPSOs, que são todo o controle de produção, de linha e de offloading onshore. Eles controlando tudo digitalmente com um link dedicado na plataforma. Isso, tanto controle elétrico, quanto controle de produção, de offloading, de carga, tudo sendo instalado pelo digital FPSO. Só para fazer um complemento ao seu comentário, é que, na verdade, existem dois tipos de configurações que vocês têm que avaliar. Uma estrutura dessa, como onde você está emitindo um relatório, você tem uma configuração 3D e você tem pinturas, são normalmente arquivos extremamente pesados. Por isso que a pergunta dela, eu entendo que ela, já percebendo o peso da informação para que você possa trabalhar com 3D de terra, fica um pouquinho mais complexo pelo volume do desenho. Com relação a dados, a velocidade, ela existe, não, entre aspas, existe um delay muito menor do que esse da informação de dados tridimensionais e com aspectos de número.
Tem mais alguma pergunta do público que está aqui? Alguém que queira? Mais... Eles vão tímidos, eles vão de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco a gente não consegue. Sim. Boa tarde. Uma pergunta para Hamilton. Hoje de manhã vimos a apresentação de Hustad falando das novas FPSOs 26, eu acho, dos próximos 6 anos. Você poderia falar um pouco sobre o volume de manutenção? Se vai crescer em cima das novas FPSOs, lembrando-se que são bem maiores dos atuais que tem da bacia de Campos. Você pode dar uma estimativa do volume adicional ou é difícil nesse momento? Bom, com certeza a partir do 26, na verdade eu vou falar por nome, porque normalmente as pessoas não conhecem pela numeração, então fica mais fácil de entender. Nós temos a partir, o 26 é o Itaguaí, e nós temos o Caraguatatuba, e nós temos o Campo de Goitacazes. Na ordem 26, 27 e 29. Realmente são navios de capacidade de produção muito maiores. E realmente, se você a nível de estrutura, proporcionalmente falando, você tem aproximadamente 30 a 40% a mais de equipamentos envolvidos. Então, o que eu posso dizer para você? Tudo isso, todo o nosso escopo está muito voltado a uma questão de cliente. Nós temos, então, esses campos, por fazerem parte do pré-sal, eles têm essa dimensão em função das demandas que existem, que são requisitos do próprio campo. Então, o que eu posso dizer para você, todas essas novas unidades já estão avante um pouco na questão de manutenção, elas estão já sendo trabalhadas dentro de um conceito novo, aonde nós estamos desenvolvendo parceiros, estamos desenvolvendo estruturas para que elas garantam a sua integridade. Agora, a sua questão é a forma como nós vamos gerenciar a manutenção ou como nós vamos gerenciar a integridade? Quando você fala crescimento de volume, é de produção efetiva? Manutenção. A nível de manutenção, eu diria que é os 30% a 40% adicionais. Acho que até pegar uma carona aqui, aproveitar que me devolve o microfone toda hora, eu tenho a chance de me aproveitar dele. Aproveitar uma carona na resposta, até na pergunta que ele fez. A gente viu, principalmente a SBM Modec, aí, um crescimento na frota operando aqui no Brasil. A gente consegue ver 2 fases de unidades. Uma, talvez, daquele início, contratos menores de operação, 10 anos, 12 anos de operação, e agora a gente já está com unidades com contratos de vida muito mais longa. Isso mudou alguma coisa para vocês em termos de projeto, em termos de planejamento ou tecnologias de manutenção? Tem uma divisão aí, a gente já conseguiu, nessas unidades que são de mais longo prazo, perceber diferença, tanto do ponto de vista de projeto, que possa melhorar ou facilitar as questões de manutenção, ou do ponto de vista de como tratar a manutenção e o uso de tecnologias, de alguma forma? Se a Saipem quiser também responder. Quer falar? Isso é uma realidade. Primeiro, o mindset tem que mudar. Na verdade, os teus parâmetros são totalmente diferentes. Quando você fecha um contrato de 8 anos, o seu desenvolvimento, até porque você, a nível de projeto, para que, na verdade, você não é o operador, você é um prestador de serviço. E, como prestador de serviço, você visa oferecer melhor ao seu cliente e ele poder receber o produto ao qual ele está te contratando. Então, quando você tem essa condição, você estabelece as razões para oferecer ele um produto ao custo adequado,
com a melhor tecnologia e melhor desenvolvimento. Quando você passa de 8 anos para, não vamos botar exagerar como está acontecendo agora, para 25 anos, aí você é impulsionado a tecnologia, a inovação. Todas as empresas offshore que estão agora fazendo parte desse cenário, elas foram lançadas à inovação, até porque os riscos que nós estamos envolvidos são muito mais altos. A potencialidade são maiores e as exigências regulatórias e de compliance, elas são cada vez mais restritas. Então, você trabalha de uma forma, em cima de novas tecnologias, para te garantir, não só, pelo menos da MODEC, o seu maior valor são seus funcionários e sua equipe, e, consequentemente, o seu ativo, para que ela possa garantir o atendimento ao que foi contratado pelo cliente. Então, nós temos, efetivamente, nós estamos trabalhando agora com a automação, nós estamos desenvolvendo novos softwares. A mudança nos últimos 5 anos da MODEC, ela é revolucionária em alguns aspectos, em outros nós também estamos desenvolvendo. Nós temos vários pontos, nós sabemos que a tecnologia ela é realmente bastante revolucionária em vários segmentos. E a velocidade que os processos vão acontecendo, e nós vamos atualizando e buscando a melhor satisfação do cliente. Eu não sou da área comercial, não. mas o que eu digo é porque quando nós começamos numa gestão, em cima dos 8 anos, você se preocupava com o final do contrato. E hoje um final de contrato de 25 anos é uma coisa muito... Principalmente, existe uma coisa que acho que todos os operadores, os operadores e os prestadores de serviços de operação, você não consegue combinar com o campo. O campo, dependendo do posto, ele muda de característica e você muda as suas condições de processo. Então, nós temos evoluído muito nesse aspecto de controle. Então, o que eu posso dizer para você, evoluímos bastante. Hoje, por exemplo, nós temos salas de monitoramento. Quando é dado, você tem esse monitoramento em terra, você controla os seus processos, você sabe exatamente as condições suas de operação e do posto. E nós temos agora, e também você trabalha com uma tecnologia onde você permite, por exemplo, no caso, um sistema de integridade. Eu brinco que no offshore, porque como eu comecei na SBM, então, assim, ela começou em 2006, esse tipo de entendimento. Então, para ele é mais velho que eu, então ele tem 14 anos lá. Então, eu sou novo ainda, que eu tenho 6. Entendeu? Então, esses 6 anos de tecnologia, da vivência de integridade, ela realmente faz essa diferença, porque, por exemplo, quando você compara um ativo de terra que tem 50 anos, 60 anos, você pode ter certeza que eu trabalhei durante um período na Redoc e vivi muitas emoções lá. Então, você tem todas as condições de estrutura, de tecnologia, porque você está a alguns metros do SEMPS, alguns quilômetros do SEMPS, você tem tecnologias que você pode inserir e te complementa. Então, é claro que você tem um catalisador, que são o avanço. Se a gente for analisar de pré-sal, quantos anos nós temos de pré-sal? Ainda somos um bebê, uma criança, nós somos uma criança nessa área. E quantas surpresas vocês estamos enfrentando? Uma coisa é você trabalhar com pressões de operação de 160 bar. Agora, você trabalhar com 600, 700 bar é uma outra realidade. O potencial de risco isso envolvido para quem consegue ter a percepção desse risco, ela consegue mensurar o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando. Então, todos que estão aqui, com certeza, essa mudança nos trouxe um aprimoramento, cada companhia com a sua expertise e desenvolvendo sua tecnologia.
I just wanted to add something related to additional maintenance for extension of contract. Okay, for the maintenance, Milton already replied, but just to know that when a FPSO is designed, for example, for 15 years, is designed by the class rule, and if your client want to extend your contract, in this case, we consider also the extension life for the class rule, and in this case, we will have always to make some modification of the structure, could be of the tank, of some stool on board. So extension of FPSO, extension life is also an impact on the maintenance, but it could be also on the structure and integrity, mooring line, etc. So there is also some, I believe, some business for the FPSO, which will require extension life after the initial expected life. Imagino que a SBM concorde também, mas se quiser completar, principalmente falando para a gente sobre, acho que qual foi o principal desafio e hoje o que é mais difícil para dar esse salto dos dois momentos de projetar para 8 e fazer manutenção para 8, 10 anos e agora está projetando e fazendo manutenção para mais longo prazo. Eu sou velho, com certeza, sou mais do que o Hamilton, com certeza. Eu já trabalhei a bordo dos 7 navios da SBM, todos, comecei de todos, literalmente, e você percebe visualmente os navios de geração 2, 3, para os navios novos de geração 4, as mudanças tecnológicas em controle de automação, controle de processo, controle de offload, controle de carga, tudo automatizado. Totalmente diferente de navios de geração 2, por exemplo, Capixaba e Anchieta, onde você vê a dificuldade que eles tinham para o nível de produção que eles têm hoje. Não quer dizer que eles não estão produzindo. Capixaba, no começo, um navio de geração 2 produzia 150 mil barris por dia. Hoje está produzindo 70. Mas a capacidade caiu, porém, nós temos hoje os navios de geração 3 produzindo 180 mil barris por dia. Então, quando construíamos os navios de geração 3, Maricá, Saquarema e Saleiro, o projeto de geração 4 já estava pronto. Então, a SBM tem um setor de desenvolvimento de negócios que se adequa à produção dos novos poços, se adequa à produção dos poços que já estão rodando, e cada desafio, cada lessons learned nos projetos de geração anterior já são inclusos nos projetos de geração, nos próximos projetos de geração. Na verdade, era só um comentário com relação à sua pergunta, né? E é uma curiosidade, porque conversando com os nossos colegas noruegueses da Keifer, eles riram da minha pergunta. Eu falei, mas vocês têm internet a bordo? Porque aqui é uma grande dificuldade, né? E eles falaram, não, é a tendência normal das coisas, relaxa, que em algum momento vocês vão chegar lá. A gente, há alguns anos, também tinha esse problema, né? Então, assim, eu acho que, no que diz respeito a viabilizar as nossas tecnologias atuais nesse desafio, é que os nossos aplicativos consigam, pelo menos com essa mínima internet disponível hoje, contanto que o cliente dê um pouquinho da banda dele para a gente consiga sincronizar informações leves e básicas, né? Porque toda essa parte de relatório ela vai ser tratada onshore, como já acontece hoje, né, entre as empresas. Então, era mais esse comentário. Inclusive, puxando um pouco a sardinha do DPMS, né, o nosso aplicativo, ele tem, a gente instalou também um aplicativo de bloqueio para os tablets, para que as pessoas não fiquem penduradas na internet, vendo YouTube, baixando joguinhos, né? É uma preocupação que a gente tem ainda mais na área, né, áreas de risco. Então, a gente garante que a utilização dele vai ser mesmo só para esse fim. Poucas informações, uma foto ou outra, mas é um avanço, é uma informação de avanço, é um dimensionamento do serviço que vai ser feito. Então, isso não é muito pesado para sincronizar. Professor Jean, quer? Pode ir. Falamos muito de tecnologias digitais, Digital Twin, falamos de Digital Project Management Solution, e tudo isso envolve
às vezes, grandes quantidades de dados, o chamado Big Data. A minha pergunta é mais para tentar melhor enxergar até que nível vocês estão usando algoritmos de machine learning ou data mining para tentar extrair conhecimento de todos esses dados. No Brasil, hoje, usamos isso para a manutenção de plataformas? Vocês fazem manutenção preditiva, predizendo quando vai ter a falha? O dado por si só, ele não te dá muito valor, né? Você fala lá, temperatura, pressão, realmente o valor está no algoritmo e naquilo que você faz com ele, né? Quando eu colocou aqui que parte do problema pode ser pessoas, né? A gente tem que ter esse pilar, né, no triângulo, mas não é só a pessoa operador, o técnico que está lá. Mas a gente precisa pensar em novos modelos de negócio. Quando a gente vai fazer uma licitação, a gente precisa pensar em como incluir isso. Porque enquanto a gente não pegar isso desde a fase, vamos fazer uma licitação menor preço, vai ser difícil a gente colocar isso para rodar. Que isso tem um custo, mas se não gerar um valor e um modelo de negócio para isso, é difícil a gente conseguir aumentar essa capacidade internamente aqui no Brasil. Alguém quer falar alguma coisa? I attended to a presentation 2 or 3 months ago related to intelligence artificial, etc., related to the FPSO, and they try to present us a concept where we can use all the flow, temperature, pressure, level from all the platform in order to be able to detect some tendency or some trend, etc. And I was wondering, wow, we have so many deviation according to our operation. For example, the FPSO is under production, and we are going to divert one well to the test separator. So everything will change on the other separators. So I was wondering how they will be able to evaluate all the change in permanent. So my opinion is that today we have something like this to predictive, but for some stable process like a turbine, compressor. So this it's very, I would say, easy to identify. But after, I think not the dream, but to try to evaluate all the process on a FPSO, for example, I don't know if it will be something realistic. Alguma pergunta? Ninguém mais? Bom, faça a última, então, para encerrar, e eu acho que a visão um pouco de vocês. Você falou muito bem da questão de algoritmo, né? Eu acho que, realmente, a gente tem trabalhado muito ainda na fase de aquisição de dados. O que a gente vai fazer com esses dados é o próximo passo, que já começou, obviamente, mas que eu acho que é a etapa que está mais atrasada, que são os algoritmos preditivos, algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos que nos ajudem a tomar a decisão. Vocês veem algum movimento, aí eles falaram de modelo de negócio, de maior integração de dados, um modelo de negócios em que os dados das operadoras, das empresas, estejam mais integrados em algum lugar, aí a experiência... Porque, para desenvolvimento de algoritmos, a gente entende que quanto maior a quantidade de informações, melhor ficariam os nossos algoritmos. Tive, há pouco tempo, contato com uma empresa que está justamente querendo esse desenvolvimento de algoritmo na parte de processo, de leitura dos dados de processo e tomadas de decisão para controlar shutdown e tudo, e que o modelo deles era bem esse de vender o serviço para diversas empresas petrolíferas e desenvolver algoritmos que usassem dados de todas e, com isso, melhorar os próprios algoritmos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A gente acaba entrando no paradoxo do ovo ou da galinha, né? Aquela história do... Como que eu vou fazer um algoritmo, uma inteligência, se eu não tenho acesso aos dados, né?
a gente vê que isso é uma questão, acho que um pouco cultural e também um pouco do medo da tecnologia, né? Muita gente ainda acha que nossa, eu não vou deixar meus dados na nuvem porque é perigoso, mas assim, hoje é o que a gente tem de mais seguro, mais sofisticado de segurança e mais barato para se manter também, se não ficar atualizando seu sistema toda hora, né? Em agosto a gente teve lá na Noruega uma conexão com o campo, foi o primeiro campo live, né? Então a gente tem um gap de 2 minutos entre o campo, tantos quilômetros da costa, para o nosso escritório, o nosso engenheiro mexendo. Então a gente tem 2 segundos de diferença. Então assim, tem que ter essa cultura da abertura, né? Então acho que a tecnologia está aí e ela vai gerar muito valor. Então a gente tem que medir na balança assim, qual que é o, né? Será que a gente usaria o Facebook, usaria o WhatsApp, se a gente lesse realmente todas as condições que estão lá dentro? Se te perguntasse antes, provavelmente você não instalaria, mas hoje você fala, pô, não vivo sem. Né? Então, a quantidade de dados que eles têm de você, e você usa lá no Gmail, aqui é de graça, que legal. Mas ele está lá lendo teus e-mails, ele está vendendo, ele está conectando com empresas para fazer propaganda para você. Então, assim, tem essa balança, né? A abertura de dados é necessária para a gente ter a tecnologia, mas claro que tem consequências com isso. Mas é inevitável para gerar valor, né? Com certeza. Bom, reforçando com as suas palavras, realmente o que acontece, partindo da mudança de mindset, porque, por exemplo, toda a parte de engenharia, quando você executa um projeto de curta duração, de 8, 10 anos, que era inicialmente como a fase inicial do projeto, então o mindset era totalmente diferente. Você utilizaria até um ponto de você fazer substituição, que começaria a nível de projeto. Quando você agora com 25 anos, aí você muda isso. Então, aí voltando àquela fase da história da criancinha, a gente está agora com 6 anos, cada empresa montando o seu banco de dados, fazendo uma análise, e primeiro entendendo. Porque, como você sabe, como você não tem um histórico, você passa a adotar o histórico, aí eu vou usar a história do WhatsApp, aí, pode ter um fake news ali, então você tem que tentar e você começar a fazer a análise dessa informação para que você possa depurá-la e você estabelecer um direcionamento. Hoje existem vários fóruns, onde algumas empresas estão se reunindo, e aí nós fazemos uma análise e começamos, através desse aprendizado, tentar melhorar os nossos processos. E com isso, nós vamos aperfeiçoando. Mas, para isso, a base de dados ela precisa ser montada. Quando você compara com o histórico onshore, com 50 anos de base de dados, contra 6 anos de base de dados, você vai encontrar vários picos ainda que precisam ser ajustados. Então, acredito, se você fizer essa pergunta daqui a mais uns 4 anos, eu vou te dizer para você que a gente está num nível muito mais alto que a gente está hoje. E acredito que essas ferramentas que elas estão... Tanto que como nós falamos de inteligência artificial, é porque nós queremos aprender com que ela nos aponte onde estão os grandes desvios. Cada vez que você faz hoje, e você trabalha em cima de KPIs ou indicadores, cada vez mais você vai aperfeiçoar. É igual você aprender a atirar. Você acerta a mira, você vai 10 metros para cá, acerta para lá, agora está 5. Então, agora, cada vez mais, nós estamos aprendendo. E essa lição, as lessons learned, as lições aprendidas que você vai tendo, você vai aperfeiçoando seus projetos, você vai aperfeiçoando seus equipamentos. Então, toda essa parte é como você falou. Nós estamos ainda numa fase de levantamentos, porque a realidade offshore, nós temos um componente adicional, que é o próprio campo, o próprio ambiente. Por isso que a gente eu digo para você que ainda estamos na parte de levantamento. Beleza. Mais alguma pergunta de vocês, Pron? Só mais um comentário também sobre a utilização de algoritmo. Óbvio que já ficou claro que eu só falo de IX. Nesse nosso software de IX, que nós temos do gerenciamento de equipamentos EX a bordo, nós temos uma atualização dele todo ano.
E a cada atualização, nós também pegamos os dados que nós utilizamos em todos os anos, desde 2006, e compilamos nessa nova atualização do software. Hoje, a nossa última atualização, ela calcula o nível de corrosão que já foi registrado em equipamentos do mesmo tipo durante 10 anos. A gente pega com o pessoal de mecânica e produção o nível de vibração de cada módulo, para nós caracterizarmos quais equipamentos podem vibrar mais, e assim você pode ter conexões soltas, parafusos soltos. Tudo isso é calculado, condição atmosférica daquele módulo, quanto tempo o navio, se ele tem posicionamento dinâmico, quanto tempo ele fica virado para uma posição mais propensa a ter mais atividade do mar. Então, hoje o nosso software, no começo, quando eu falei da minha apresentação, quando o inspetor EX vai respondendo as perguntas, o software já vai utilizando essas respostas, colocando um peso e calculando o algoritmo, e no final da inspeção ele já me dá o resultado de que tipo de reparo vai ter que ser feito, quando vai ter que ser feito, e pode ser que o mesmo equipamento que eu tenha que reparar daqui a um ano, reinspecionar daqui a um ano, se ele está instalado no módulo de HP Flare, por exemplo, o mesmo equipamento está instalado no laydown area, eu só preciso inspecionar daqui a 3 anos. Então, hoje a gente utiliza essa parte de software para gerenciamento e cálculo desses riscos. Mais alguma pergunta? Não. Então, gostaria de... Perdão. Opa, desculpa. Uma dúvida, né? Esse desafio de internet, eu acredito que é um desafio geral, né? Não só para terceiros, mas para vocês também. Uma vez que na Noruega e em outros países está um pouco avançado, o desafio de trazer essa tecnologia de lá para cá é coisa que excede vocês ou é custo, algo... Pegando a fala da... Infraestrutura nível de Brasil. Cabo ótico, satélite, aí já... Acho que a gente vai acabar caminhando nos dois sentidos, né? Eu sou otimista no sentido que eu acho que, ao mesmo tempo que a tecnologia está ficando cada vez mais simples e cada vez mais fácil de ser instalada, esses dias a gente estava fazendo um teste com... Parecia um pedaço de PVC e era uma antena de 4G que funciona melhor que meu celular na plataforma em alto mar, e aquilo lá parecia um tubo de PVC sendo instalado, e o cara jurou que era uma antena e realmente funcionou. Eu acho que, assim, à medida que também a tecnologia vai se tornando mais simples, os aplicativos vão cada vez exigindo menos, né? Eu acho que a gente também, como Brasil, vai avançando aí na questão da infraestrutura. Então, vamos encerrar o dia, né? Eu vou chamar aqui o Luiz Matos, presidente da Sobena, para fazer o encerramento do seminário. Né? Muito obrigada, gente. Se quiserem desfazer a mesa também, acho que podem ficar à vontade. Uma salva de palmas para os palestrantes. Né? Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que missão cumprida. A gente teve um dia bem bacana. A gente começou amanhã falando de marco regulatório, de boas práticas, e agora a gente terminou essa segunda parte do dia falando sobre novas tecnologias, inovação e o que está por vir aí. Eu acho que aquele nosso compromisso que a gente tinha de manhã de sair melhor do que a gente entrou, eu acho que a gente conseguiu. Eu, pelo menos, estou me sentindo melhor do que eu entrei, né? Eu acho que foi um sucesso. A prova foi um sucesso que a gente bateu o recorde no nosso canal do YouTube da Sobena. Nunca na história do canal do YouTube da Sobena a gente teve tanta audiência. E também é uma prova que foi um sucesso, que eu acho que a gente... o nível do debate que a gente teve aqui, né? A gente também fez muito network, que é importante. E, para isso, eu agradeço muito a Tecnoi por ter nos proporcionado o Coffee Break, e queria agradecer também a ProSafe por ter nos proporcionado o almoço, que com isso fez com que a gente ficasse aqui e trocasse bastante informação, que isso é importante também. Mas
Enfim, eu queria agradecer muito aos nossos palestrantes, que vieram de vários lugares do mundo, na verdade, e alguns só para estar aqui hoje conosco, então acho que a gente é muito grato por isso, até da China, né, o André lembrando aqui, então a gente é muito grato por isso mesmo. É importante para o Brasil essa troca de informação. Eu acho que num período que a gente vive hoje, que os governos tendem a se fechar cada vez mais, esses movimentos são importantes para mostrar que a troca de informação, a globalização, ela é um caminho sem volta. Então, isso foi bem bacana também, agradecer aos palestrantes e os brasileiros também, que mostra que a gente está num nível de tecnológico, de engenharia internacional, isso é muito legal. E também os nossos moderadores de altíssimo nível. Eu acho que quase todos os moderadores, depois o Jean me corrige aqui, mas acho que quase todos os moderadores são diretores da Sobena. A Maísa, que estava aqui agora, é diretora da Sobena, quer dizer, são todos voluntários, eles todos trabalham nos seus respectivos empregos e empresas, mas eles, mesmo assim, das 6 horas, ao invés de ir para casa, estar com as suas famílias, eles vão lá para a Sobena e ficam bolando esses seminários aqui para vocês. A gente precisa de mais gente assim, então vocês são todos convidados a não só se associar à Sobena, mas participar lá das reuniões de diretoria. Então, agradecer também aos nossos moderadores. Mas esse evento aqui hoje, esse específico, né, esse que foi o último do ano que vem nós vamos ter vários eventos também, já tem vários workshops, seminários, tem o seminário de hidroviário, que vai acontecer lá em Brasília, tem o de meio ambiente, que já vai, como a gente falou, já vai para o seu 20º ano. Mas, enfim, esse hoje aqui, especificamente, ele só aconteceu porque algumas pessoas se empenharam muito por isso. Então, eu queria começar agradecendo ao nosso patrocinador, a ProSafe. Cadê o Ryan? Está aí? Ryan, are you there? Come here, please. Stay. Yeah. This is Brazil. We are not formal. So, Ryan, please stay here with me. So, o Ryan da ProSafe, que acreditou no evento desde o início. Eu queria também agradecer ao comitê organizador da Sobena, também que se empenhou desde o início para isso. Então, nosso diretor técnico, professor Jean, por favor, venha aqui. Nosso diretor para Macaé, Ronald Carreteiro. O Léo, da Tecnóia. Cadê o Léo? Vem aqui, Léo. Pô. E, por último, não menos importante, porque eu deixei por último mesmo, porque eu acho que eu sou um cara de 220 volts, mas eu conheci um cara com 440 volts, então, André, você vem aqui, por favor, que participou. Né? E eu queria, também, quem ficou aqui nos bastidores para isso acontecer hoje, foi o back-office da Sobena. Então, eu vou pedir para a Fernanda e para o Miguel, vocês estão aí? Para vir aqui para frente, por favor. Fernanda e Miguel, que estão ali, são os únicos que trabalham 8 horas por dia na Sobena, 10, 12 horas por dia. Né? Então, por favor, vem aqui. E eu deixei por último, também que participou desse evento, o pessoal da Liga Naval. Cadê a galera da Liga Naval? Vem aqui, por favor. A Liga Naval, para vocês que não sabem, eles são nossos futuros colegas, são estudantes de Engenharia Naval da UFRJ. Eles têm um grupo chamado Liga Naval, que a função é aproximar os estudantes das empresas, do mercado. Fica aqui, vem cá, vocês dois, por favor. Fala o seu nome aqui. Meu nome é Andresa. Oi, meu nome é Gustavo. Guarda o nome desses dois. Ah, você está aqui também, cara. Fala agora sim, Rafael. Esses 3 estudantes aqui, eles representam, na verdade, um grupo maior de estudantes altamente envolvidos em fazer o link universidade e mercado. Então, por que eu chamei eles aqui? Porque eu acho que a gente devia dar uma salva de palmas para eles, que eles se organizaram. Foi uma salva de palmas longas. Então, eu desafio vocês... Sorry for the Portuguese. Eu desafio vocês para fazer o 2º evento ano que vem, viu, André? Então, é isso, senhores. Nos vemos ano que vem. Excelente ano para vocês todos.